Então vamos começar aqui as nossas atividades e a nossa ideia hoje é falar sobre o início aí dos trabalhos com limites. Então a gente vai falar um pouco sobre o problema aí da reta tangente, principalmente, né? Depois a gente pode falar um pouco também sobre a questão da velocidade, mas eu prefiro deixar mais detalhes para que vocês deem uma lida no que o livro traz também, para vocês conseguirem acompanhar, etc. Tá bom? Então a ideia aqui, nessa primeira parte, né, nessa motivação para estudarmos o limite, né, é essa ideia de definição de reta tangente ao gráfico de uma função. Então observe que a gente já começa falando de função, né? Então é óbvio que nós estamos considerando que vocês têm conhecimento sobre as funções, etc. Né? Não me lembro se no nosso encontro na segunda-feira, se na nossa conversa na segunda-feira a gente mencionou isso com clareza, mas eu falo agora, né? Para você ter uma facilidade considerável nessa disciplina, ou para você ter menos problemas nessa disciplina, certamente você vai precisar da matemática básica. Né? Certamente você vai precisar da matemática básica. Uma dica é você olhar o livro de pré-cálculo, tentar tirar dúvidas, verificar se você realmente entendeu, se você realmente conseguiu acompanhar os conhecimentos apresentados nos ensinos, né, nos momentos anteriores da sua educação, na área de matemática. Então seria pegar um livro de pré-cálculo para poder acompanhar, ou pelo menos o capítulo 1 dessa disciplina, né? Desse livro, capítulo 1 desse livro, que também fala sobre funções. Vale a pena dar uma folheada ali. E se você tiver muitas dúvidas no capítulo 1, então realmente a gente tem problemas que precisam ser sanados aí de conhecimentos anteriores, tá? Então nessa disciplina, esse é um dos problemas sérios que você pode enfrentar. Matemática básica, né? Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso quando a gente estiver avançando aqui no tema, tá? Então a nossa ideia aqui é o seguinte, nós vamos partir aí da ideia de considerar o gráfico de uma função qualquer, tá? A ideia é sempre você considerar o gráfico qualquer de uma função e você tentar definir o que é uma reta tangente. Ali o livro fala um pouco sobre isso, né? Quer dizer, é uma reta em que ela apenas toca o gráfico da função em um certo ponto. Então ela é tangente naquele ponto, né? Então a mão livre aqui, eu vou tentar esboçar mais ou menos essa ideia, né? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aí. Então, por exemplo, imagina que você tem os eixos aqui do sistema cartesiano, e aí você tem um gráfico qualquer de uma função. Então imagine que aqui você tem o ponto A, f de A, e a ideia é como que eu defino uma função tangente a esse ponto, tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Né? Assim, como é que você fala isso? Quer dizer, você pode pensar assim, se fosse um círculo, né? Se fosse aí você poderia pensar que qualquer reta que toca apenas um ponto da circunferência é tangente à circunferência. Mas aqui não serve, né? Porque, por exemplo, você pode pensar em uma reta que toca apenas um ponto do gráfico da função assim, ó. E a gente sabe de maneira intuitiva que isso aí não é uma reta tangente, né? Então essa definição não é boa, né? Da mesma forma, se você falar assim, mas é uma reta que toca apenas toca o gráfico da função em apenas um ponto. Dependendo da função que você está considerando, isso também não é fácil de fazer, né? Imagina que você tem uma função que seja assim,
e aí você quer considerar o gráfico, uma reta tangente aqui, ó. Ela vai tocar a função em mais de um ponto. Tocar o gráfico da função, né? Em mais de um ponto. Então, não fica bom, né? A definição ela precisa ser precisa, né? Assim, você tem que conseguir definir o que é uma reta tangente, né? Nós precisamos definir o que é uma reta tangente de maneira que não fique dúvidas, né? Tem que ser uma definição clara, né? Você tem que conseguir encontrar aí a reta tangente sem maiores confusões, sem maiores problemas, né? Então, vamos começar aqui, e aí eu vou mudar um pouco o exemplo que o livro faz, e eu convido vocês a depois dar uma lida aqui no exemplo do livro. Eu vou fazer uma outra função, tá? Então, a gente pode tentar fazer aqui o x ao cubo, por exemplo. É a mesma coisa, não tem maior diferença, né? Não tem maior diferença. A gente vai tentar fazer com x ao cubo, só para ficar alguma continha diferente do que está no exemplo do livro. E aí depois você volta e lê o exemplo do livro também para você conseguir fixar melhor aí as ideias, tá bom? Então, primeiro, né, ó, o gráfico da função do x ao cubo, né? Então a gente sabe que o x ao cubo ele tem um gráfico assim, ó, né? Certo? Então, eu vou pegar esse gráfico aqui, lógico, vou desenhar ele ali à mão livre, né? Não vai ficar tão bom. E aí eu vou considerar o ponto, e aí sim, parecido com o que o livro fez, eu vou pegar o ponto que tem coordenadas 1 e 1, ponto A ali, ó. E aí nós vamos tentar encontrar uma reta tangente a esse ponto. Tá? Vou tentar encontrar uma reta tangente a esse ponto. Então, vamos voltar aqui para nosso caderno aqui, né? Nossa lousa, né? Então, ó, considere uma função x ao cubo. E nós estamos considerando x ao cubo. Ah, professor, por que você está considerando x ao cubo? Para não ficar igual ao livro. Senão eu ia fazer x ao quadrado igual ao livro e ia ficar uma cópia do que está no livro. Eu não quero fazer cópia, eu quero fazer um pouquinho diferente. Então eu vou fazer x ao cubo. Ah, professor, mas podia ser raiz de x? Podia. Podia ser raiz de x. Ah, podia ser logaritmo de x? Podia. Pode fazer com logaritmo de x também. Manda ver aí, faz aí, tenta fazer. Vamos ver o que acontece. Pode fazer, não tem problema nenhum. A ideia é a mesma. Claro, com outras funções, você vai ter aí que utilizar outras ferramentas. Pode ter alguns outros pontos aí que são importantes de ser observados, né? Mas enfim, imagine que você tem aqui o x ao cubo, e aí eu vou fazer um pedaço do gráfico da função. A gente já viu como é que é o gráfico da função, né? Ele vem por aqui e aqui ele faz alguma coisa assim, ó. E aí fica muito parecido com o x ao quadrado, né? Mas aqui nós estamos considerando x ao cubo. E aí eu vou considerar aqui o ponto que tem coordenadas 1 e 1. E aí, claro, o gráfico da função aqui estou fazendo à mão, então né, tem que dar um desconto aí, não vai ficar bem feito, etc. Mas dá pra gente entender aí o que nós queremos. Então esse aqui, de acordo com o que fizemos lá no gráfico, esse aqui é o ponto A. Tá certo? E aí queremos encontrar uma reta tangente. Queremos encontrar a reta tangente ao gráfico da função no ponto que tem coordenadas 1 e 1. Então é isso que você quer. Tá bom? Para fazer isso, nós vamos fazer alguns passos anteriores, né? Vamos fazer uns passos antes de conseguir chegar na reta tangente propriamente dita. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Esse ponto aqui, vou escrever aqui só para ficar explícito. Ele tem essas coordenadas aqui, 1 e 1. Eu vou considerar um ponto no gráfico da função diferente de A. Então, considere um ponto B no gráfico da função, diferente do ponto A, tá? Considere um ponto B diferente do ponto A. Então, por exemplo, o meu ponto B pode estar aqui, ó. Ele pode estar aqui. Ah, professor, mas por que você colocou o ponto B à esquerda de 1 na reta X lá? Não, foi porque podia ser a esquerda ou podia ser a direita. Tanto faz, entendeu? Ele poderia estar aqui também, não tem problema não. Tá certo? Você vai considerar de um lado, depois você vai considerar do outro. Não tem problema. Então eu comecei do lado de cá.
Comecei do lado de cá. Agora, o ponto B, ele tem coordenadas, mas essas coordenadas elas têm que estar de tal forma que o ponto B esteja em cima da curva da função, do gráfico da função, esteja em cima da curva. Como tem que ser as coordenadas de B? Então, óbvio, o x é x, claro, né? O x é, mas o y aqui, ó, o y aqui não pode ser qualquer coisa, não pode ser 2, não pode ser 3, não, tem que ser alguma coisa que está variando com x. E satisfazendo a função aqui, ó. Então, o ponto B tem coordenadas x, f de x. Claro, x, f de x. Para esse caso particular, x ao cubo. X ao cubo. Tá bom? Agora, próximo passo é encontrar a reta secante. Reta secante. Então eu vou procurar a reta secante que passa entre os pontos A e B. Então qual é a equação, qual é a inclinação? Qual é a inclinação da reta secante que passa entre os pontos A e B? Então, para você encontrar a inclinação da reta secante, inclinação da reta a gente chama de M, entre os pontos A e B. Então, inclinação da reta secante. Como é que você encontra a inclinação de uma reta? Então, dados dois pontos, ponto A e ponto B, você faz y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Mas isso é geral, tá? Isso qualquer reta, você quer encontrar a inclinação da reta, então considera dois pontos em cima da reta. Um ponto você vai chamar de x1 e y1, o outro ponto você vai dizer que tem coordenadas x2 e y2. Aí você calcula y2 menos y1, x2 menos x1. Claro, para esse nosso exemplo, eu vou dizer que o x1 e y1 é o ponto que tem coordenadas 1 e 1. O x2 e y2 é o ponto que tem coordenadas x ao cubo. Então aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Nessas condições, qual é a inclinação da reta secante entre os pontos A e B? Então, vou colocar aqui. y2 menos y1. X ao cubo menos 1. X ao cubo menos 1. x2 menos x1. X menos 1. X menos 1. Essa é a inclinação da reta secante. Inclinação da reta secante. Então, cada valor de x que você me der, eu encontro, né? Aqui é x, aqui é f de x. Cada valor de x que você me der, eu encontro a inclinação da reta secante. A reta que tem a mesma inclinação desse segmento de reta ali azul que a gente tentou ilustrar ali no nosso gráfico. Se você vier aqui no GeoGebra, para você ter uma noção melhor do que nós estamos falando, então vamos lá, né? Vamos colocar o ponto B aqui, ó, onde a gente tinha colocado, né? Onde nós colocamos lá no nosso exemplo, lá que a gente estava fazendo a mão livre. Mas antes a gente vai usar os recursos aqui disponíveis, né? Então eu vou colocar primeiro aqui uma variável aqui, eu vou chamar essa variável aqui de t. Vou chamar de t. Ah, finalmente! Olha lá. Tá vendo? Ponto B variando perto do ponto A, mas sempre à direita dele. Claro, aqui eu acho que o 99 aqui ele vem pra cá. Ah, aqui é 1, né? Ele não pode ser 1 então. Não pode ser 0, tem que ser 0.1. Pronto. 0.1. Então o 99 pode ser 1 aqui, né? Não tem problema. Aí. Bom, então vamos ver agora. Pronto.
beleza. Então 0,1, ó, beleza, ó, ele fica até aqui, porque é 0,1. Se você quiser chegar mais perto, você pode vir aqui e colocar mais um 0 aqui, por exemplo. Vamos ver o que acontece se eu colocar mais um 0, ó. Ó, ele vai mais perto, tá vendo? Ele vai mais perto. Mas ele nunca pode coincidir. O A nunca pode ser o B. Você pode chegar perto tanto que você quiser, mas não pode ser igual. Ué, professor, por que não pode ser igual? Ué, você falou aqui que não era para ser igual, ó. B é diferente de A, né? Não pode ser igual. A outra coisa, por que não pode ser igual? Não pode ser igual porque é reta secante. Reta secante você tem que ter dois pontos distintos, né? Se tiver um ponto só, não vai ser reta secante. Então, quando eu vario aqui, ó, o meu ponto B varia à esquerda do ponto A. Agora vamos traçar a reta secante, a inclinação da reta secante, né? Vamos procurar a inclinação da reta secante, né? Nós queremos aqui um segmento, pode ser uma reta, né? Vamos pegar a reta logo, porque daí a gente pega a reta entre dois pontos. Então, ó, essa reta, essa é a reta secante, tá vendo? Essa é a reta secante. Quando eu faço a posição do ponto B variar, a inclinação da reta secante muda, olha lá. A inclinação da reta secante muda. Tá vendo? O A nunca se aproxima do B, mas muda. Tá vendo? Beleza. Eu vou fazer uma animação aqui e aí eu quero que vocês pensem a respeito dela, né? Então eu vou colocar aqui só decrescente. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Excelente. Olha, presta bem atenção no que está acontecendo. Daqui a pouco eu falo o que eu quero que vocês observem. Ó, vocês conseguem observar que quando o ponto B se aproxima do ponto A, mas vindo pela esquerda de A, você consegue perceber que a reta secante, ela vai mudando a inclinação dela? Você consegue perceber que a inclinação dela vai aumentando? Ela vai ficando mais inclinada, Você consegue perceber que a reta secante, a inclinação dela, tende para a inclinação de uma reta que a gente pode chamar de inclinação limite, quer dizer, tem uma posição que essa reta não passa. Então, por exemplo, ela não fica inclinada com 90 graus, por exemplo, né? Ela não fica inclinada perto de 90 graus ou algo parecido, né? Ela tem um limite de inclinação aqui, ó. Ela tem um limite de inclinação. Você consegue perceber isso? Todo mundo consegue perceber isso? E aí eu tô perguntando pra vocês vão ter que falar alguma coisa. Todo mundo entendeu que a reta secante, ela vai mudando a inclinação dela, mas ela muda a inclinação dela para um certo limite, né? Para uma função limite, né? Para uma inclinação limite, né? Agora, vamos voltar aqui para nossa conta, né? Então, nessa conta sua aqui, ó, o que você está fazendo, né? Então, ó, queremos fazer o ponto B tender ao ponto A. Então eu quero fazer o ponto B tender ao ponto A. O que eu tenho que fazer para que isso aconteça, né? Assim, como é que eu faço o ponto B tender ao ponto A? Você concorda comigo que se eu fizer o X, o valor de X se aproximar do valor de 1, mas nunca foi ser igual a 1, ele vai se aproximar, mas nunca vai ser igual. Você consegue concordar comigo? Você concorda comigo que quando o X se aproxima de 1, o ponto B se aproxima do ponto A? Mas caminhando em cima do gráfico da função? Então, para isso aqui, ó, quando você quer fazer o B tender a A,
tem uma notação que você usa para isso. Então a gente simboliza isso assim, ó. Eu quero fazer o ponto B tender ao ponto A. E eu quero ver o que acontece com a inclinação da reta secante. Então eu quero fazer o ponto B tender ao ponto A e eu quero ver o que acontece com a inclinação da reta secante, tá? A gente também pode simbolizar isso, como a gente falou, assim, ó, limite quando x tende a 1 de x, aqui é x ao cubo, né? Não é x3, não é x ao cubo. x3 de x ao cubo menos 1 dividido por x menos 1. Eu quero encontrar isso aqui. Eu quero dar significado para isso, eu quero encontrar esse valor, né? É isso que eu quero fazer. Quando você olha para o gráfico, parece que a função ela tá ali, né? Assim, parece que você tem ali um limite, né? Uma reta limite ali, né? Quer ver? Vamos melhorar ali vamos melhorar essa situação nossa aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se dá certo. Então, ó, veja se você consegue perceber o que eu vou fazer aqui, ó. 3x menos 2. Olha lá. Você consegue perceber o que é a reta azul? Ó? Olha só a reta azul que está ali agora. Ó. Quando o ponto B se aproxima do ponto a reta secante ela se aproxima dessa nossa reta azul. Então essa reta azul aí a gente poderia dizer que é a reta que tem aquela inclinação lá que é o limite, né? A reta secante ela não consegue ficar mais inclinada do que a reta azul, tá bom? Eu vou fazer algo semelhante agora, mas com o valor, com o ponto B se aproximando do A, mas agora pela direita, só para a gente poder ver o que acontece. Então eu vou apagar aqui algumas informações para não poluir muito o desenho, né? Para ficar mais fácil da gente observar o que está acontecendo. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar outra variação aqui, ó. Outra variação aqui. Vou chamar essa variação de S. E eu vou fazer ela variar a mesma coisa, né? De 0,01 até 1. Vamos ver se eu consigo fazer mais fácil agora, né? Então, ó, o S está variando aqui, ó. E aí eu vou colocar um ponto. Vou colocar um ponto aqui, mas eu vou colocar um ponto da seguinte forma, né? Vai ser 1 mais o S e F de 1. Né? F de 1 mais S. Pronto, esse é o ponto C. Então, ó, fazendo a mesma coisa, algo semelhante, né? Fazendo algo semelhante, eu vou colocar o ponto C aqui do lado direito do A agora. Então, a coordenada X ali as coordenadas do ponto C, né? No caso do X ali, você vai ter um X maior do que 1, né? E ele não pode ser 1, entendeu? Então, ó, você se aproxima, mas nunca é igual. O ponto C nunca é igual ao ponto B, ao ponto A, tá? Ele vai longe aqui agora porque é x ao cubo, né? Então ele vai ir mais alto ali, ó. Deixa eu pegar ele aqui tentar pegar ele aqui aí, até ali, tá bom. No desenho, né? Pra gente poder ver o que tá acontecendo. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou pegar a reta, vou traçar aqui a reta entre esses dois pontos, do ponto A até o ponto C. Aí, ó, a hora que você faz o ponto C
se aproximar do ponto A, essa reta também se aproxima de uma reta limite. Então, semelhante, né, ao que a gente tinha feito ou que a gente tinha encontrado antes. Quer ver? Vou colocar aqui para ele crescer. Deixa eu ver se crescer. Não, eu quero que ele decresce, né? Então vou colocar decresce aqui para isso, para a gente poder ter essa visão. Então, ó, quando você faz ele decrescer, olha só o que acontece com a inclinação da reta secante. Reta secante agora com um ponto se aproximando de A, mas pela direita. Ó. A inclinação da reta vai diminuindo até uma posição limite. Posição limite daquela reta azul. Olha só para você ver, a mesma reta azul. Ó. Tá vendo? Mesma reta azul. Ó. E aí, se você colocar as duas retas, né? Se você colocar as duas retas, você consegue perceber que de um lado a reta aumenta a inclinação, do outro lado a reta diminui a inclinação, mas a inclinação delas se aproxima da inclinação da reta azul. Então, como o nosso colega aí falou, nós vamos ficar tentados a definir essa reta azul como a reta tangente. Tá certo? Porém, agora a gente tem um desafio, né? Uma vez que você conhece a inclinação da reta secante e você já tem até uma notação para tentar simbolizar essa ideia do ponto B se aproximar do ponto A, né? Nós queremos tentar encontrar a inclinação daquela reta azul. Qual é a inclinação da reta azul? Como é que você encontra a inclinação da reta tangente, né? Da reta que nós vamos ter aí como reta tangente. Então, note que nós vamos fazer o seguinte, ó, o caminho, né? O caminho que nós vamos seguir agora vai ser o seguinte. Você quer calcular o limite quando x tende a 1 da inclinação das retas secantes. X ao cubo menos 1, x menos 1. Você sabe que o ponto B nunca é igual ao ponto A. Ou seja, o x nunca pode ser 1. Tá certo? Agora, se o x não é 1, então você pode olhar para esse quociente aqui e trabalhar com ele. Você pode escrever isso aqui de forma diferente. E nesse ponto a gente chama atenção de novo, né? Quer dizer, nós vamos precisar de um pouco de matemática básica para conseguir seguir nessa conta, né? Eu vou puxar para outra folha aqui, só para eu conseguir fazer essa conta, eu vou dividir, né? Eu vou dividir o polinômio x ao cubo menos 1 pelo polinômio x menos 1. Imagino que vocês lembram como que divide dois polinômios, né? Então aqui a gente pega x ao cubo, divide por x, vai ficar x ao quadrado, que divisão usual, né? Aí você pega o x ao quadrado, multiplica por x menos 1, e ele aparece aqui, mas com sinal trocado. Então vai ficar x ao quadrado vezes x ao cubo. Então menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, menos x quadrado, vai vir para cá mais x ao quadrado. Aí você soma normalmente. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 1. Então você repete, continua o processo. Vai ficar mais x, então vai ficar menos x ao quadrado mais x, né? Aí você soma, então vai ficar x menos 1, então vai ficar aqui mais 1, aqui vai ficar menos x mais 1, que é 0. Então, você pode dizer que x ao cubo menos 1 é igual a x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, mais 0, porque foi o resto aqui, o resto é 0 mais 0. Então eu vou usar isso aqui lá, ó. Vou usar isso aqui lá. Então, como o x é diferente de 1, você pode fazer conta,
E aí você pode pegar o numerador e escrever como x menos 1 que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, dividido por x menos 1. Como x é diferente de 1, você pode simplificar x menos 1 e x menos 1. Então isso aqui dá x ao quadrado mais x mais 1. Logo, você pode escrever a seguinte coisa. O limite, quando x tende a 1, de x ao cubo menos 1 dividido por x menos 1, pode ser escrito como o limite de x ao quadrado mais x mais 1. E aqui você tem algo que é intuitivo, né? Quer dizer, quando o x se aproxima de 1, o x ao quadrado se aproxima de quanto? É de 1 também. Quando o x se aproxima de 1, o x se aproxima de quanto? De 1 também. E quando o x se aproxima de 1, o 1 vai para onde? Para 1 também. Então isso aqui nada mais é do que 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Claro, intuitivo. Então, a inclinação da reta tangente é igual a 3. M igual a 3. Essa é a inclinação da reta tangente. Tá certo? Se você lembrar lá do que eu escrevi para aquela reta azul, ó, 3x menos 2, tá vendo? 3x menos 2. Claro, o que foi que eu fiz ali naquela conta, né? O que eu fiz foi o seguinte. Se você tem que a reta tangente tem o m igual a 3 e a reta tangente passa no ponto A com coordenadas 1 e 1, então y menos 1 tem que ser igual a 3 que multiplica x menos 1. Isso é a equação da reta, né? A equação da reta com a inclinação e o ponto. Então y menos 1 tem que ser igual a 3x menos 3. Então o y é 3x menos 3 mais 1. Então a equação da reta tangente é 3x menos 2. Aí você tem a reta tangente. Tá bom? Foi isso que eu fiz ali, né? Foi isso que a gente fez. Bom, se você voltar no livro aqui, a ideia que ele faz nesse exemplo é basicamente isso que nós fizemos. Ele só usa uma função diferente, faz as ilustrações aqui para poder explicar aquilo que nós vimos lá no gráfico, etc. Mostra alguns exemplos, né? Como esse flash aqui de câmera e etc. E pede, né? Mostra para você algumas ideias, né? Que você pode utilizar esse tipo de conta. Ele também aborda o problema da velocidade. Você também pode fazer uma abordagem muito parecida com a que nós fizemos para poder falar sobre velocidade. Aqui ele fala sobre velocidade instantânea, né? A velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente. E a velocidade média é a inclinação da reta secante. Então, vale a pena dar uma lida aqui para você perceber essas diferenças, tá? Importante isso aí. Mas a conta é a mesma. Eu vou ir aqui direto para o exercício e vou tentar resolver um exercício desse aqui com vocês, porque eu penso que isso seja um pouco mais interessante nesse momento, tá? Então, aqui a gente tem um exercício aqui, nós vamos fazer o exercício... Eu queria fazer o exercício 1 aqui, cadê? Eu quero fazer o exercício 1 aqui dessa sessão, aqui, ó. E ele é bem interessante esse exercício, justamente porque ele aborda isso que nós fizemos, né? Algumas coisas do que nós fizemos. Ele fala assim, ó. Um tanque com capacidade para 1000 litros de água é drenado pela base em meia hora. Os valores na tabela mostram o volume de água remanescente no tanque em litros após T minutos, né? Então você tem ali, vou anotar aqui para mim não ter que voltar,
5, 10, 15, 20, 25 e 30. 694, 444, 250, 111, 28 e 0. Né? Então depois de 30 minutos o tanque está vazio, né? Ele começa a esvaziar aí e com 30 minutos você conseguiu drenar toda a água que tinha nele. Né? E aí ele pergunta algumas coisas. Por exemplo, na letra A, se P é o ponto com coordenadas 15,250 sobre o gráfico de V, encontre as inclinações das retas secantes PQ, onde Q é o ponto sobre o gráfico e T ele é 5, 10, 20, 25 e 30, né? Então vamos tentar fazer isso aí. Né? Vamos aqui para nossa folha e a ideia é essa, né? Então, por exemplo, você pega lá, considera o gráfico da função. Opa, esse gráfico ficou muito ruim. Peraí. Então você considera lá o gráfico da função. E assim, lógico que nós vamos fazer aqui a mão livre, né? Então é difícil, né? Fazer com escala ou algo parecido, né? Então a gente vai fazer mais ou menos aqui, né? 10, 15, 20, 25 e 30, né? E aí, o que você tem aqui, né? Então, por exemplo, o ponto com coordenada 5, ele tem, é lá em cima, ele tem 694. Com 10, você vai ter 444. Então, ó, esse ponto. Com 15, você vai ter 250. Então eu vou encontrar a secante desse lado de cá, do outro, depois a gente faz do outro lado. Tá? Então primeiro, eu quero encontrar a reta secante, a inclinação da reta secante quando t é 5. Né? Então, como é que você encontra a inclinação dessa reta secante aqui vermelha? Vermelha. Então, é tranquilo, né? Porque nós já vimos que a inclinação da reta secante, então, se você procura a inclinação entre os pontos 15 e 5, né? 15 e 5. Então, o que você vai fazer? y2 menos y1, x2 menos x1. Mesma coisa que nós fizemos lá. Agora, você vai chamar alguém aqui de x1, x2 e você vai chamar alguém de y1, y2. Né? Então aqui eu vou colocar 15, 250 e aqui é o ponto 5, 694. Então vai ficar y2 menos y1. Aí aqui não importa quem é quem, tá? Desde que você obedeça no denominador a mesma ordem. Então vai ficar 694 menos 250, 5 menos 15. E aí você faz essa continha. Quanto que dá essa continha? Então a inclinação entre os pontos que tem o tempo igual a 15 e o tempo igual a 5 vai ser igual a... Então aí aqui agora deixa eu pegar uma ajuda aqui, né? Vamos pegar a calculadora aqui, senão a gente não sai daqui, né? Então vai ser o que? 694 menos 250 dá 444. 444 dividido por menos 10. Então vai ser menos 44,4. Essa é a inclinação da reta secante. Entre os pontos 15,250, 5, 694. E do próximo ponto? Bom, o próximo ponto é aqui, ó. A inclinação da reta secante que tem aquele segmento de reta azul ali, ó. Então, vamos calcular, mesma coisa, né? Mesma ideia. Então, entre 10 e... Não, entre 15 e 10, né? Vou colocar na ordem que eu pus o outro lá. (15 e 10).
Mesma coisa, y2 menos y1, x2 menos x1. Então o ponto aqui ele tem coordenadas 10 e 444. Deixa eu esperar meu cachorro parar de varrer, senão eu não consigo. Senão eu não consigo. Aí, parou. É por causa do trem, passa o trem e começa a uivar. É complicado o negócio. Mas, bom, ali entre o 15 e 10. Então vamos pegar aqui, vai ficar 444. 444. Menos 250. Dividido por 10 menos 15. Tá certo? 10 menos 15. Isso. Então vai ficar 444 menos 250, 194. Dividido por menos 5. Então vai ficar... Opa, errei. 194 dividido por 5. 38,8. Sem o traço, não precisa. 38,8. Bom, aí você continua. Você vai continuar, porque ele quer que você calcule para todos. Então, quando o tempo for 20, então você vai estar aqui. Qual é o valor? 111. Quando o tempo for 25, quando o tempo for 25, você vai estar com 28, acho que litros, né? Acho que eram litros lá. E quando o tempo for 30, você está em 0. Então aqui é 0. Aqui e aqui. Continuando, né? Então a gente vai continuar fazendo essa continha, ó. Então a gente vai achar essa inclinação aqui, ó. Essa inclinação. Depois essa inclinação. Depois essa inclinação aqui, ó. Tá? Com a mesma, com essa mesma continha que nós estamos fazendo antes. Mesma coisa. Tá bom? Então a ideia aqui vai ser fazer o quê, né? Então, primeiro, né? A inclinação agora mudou. É do 15 até o 20. Do 15 até o 20. E aí vai ficar o quê, né? Então aqui é o ponto 20 e 111. Então vai ficar 111 menos 250, 20 menos 15, né? Então vai dar o que isso aí, né? 111 menos 250 dividido por 5. Então aqui vai ficar, eu vou colocar o valor direto, se eu não tiver feito errado, aqui vai ficar menos 27,8, confira aí pra mim, vê se eu não errei. Aqui o M, do 15 até o 25. 25 aqui, né? Aqui é 25, 28. Então vai ser 28 menos 250 dividido por 25 menos 15. Então, 28 menos 250 dividido por 10. Menos 22,2. E finalmente, o último aqui, né? O último aqui é 30 e 0. Então vai ficar 0 menos 250, 30 menos 15. Então vai ser menos 250 dividido por 15. Que é 16,6 aqui, né? Aproximado, tá? Agora, bom, então aí você tem a inclinação, toda a inclinação das retas secantes, né? Se nós voltarmos aqui, ó, vamos fazer o outro aqui, né? Não é isso que eu quero, não. Eu quero um novo. Eu vou apagar isso aqui, porque eu faço de novo depois.
Então, ó, eu vou apagar aqui porque eu quero colocar esses pontos. Então, ó, o que nós fizemos? Né? Então, nós fizemos o seguinte. Nós colocamos esses pontos, né? Então, aqui, 5.694, né? Esse é o primeiro ponto. Vamos ver onde é que ele está aqui. Deve estar... Tem que diminuir bastante aqui para ele aparecer, né? Porque é 694, olha lá, ponto A. Aí aqui agora nós temos o ponto B. Ponto B é 10.444. Ponto B. O ponto C é 15.250. Tá lá, ponto C. O outro, próximo ponto é 20.111. O próximo ponto é 25.28. E finalmente 30 e 0. Então esses são os pontos aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar o nosso gráfico, né? Então aí você tem os pontos. Então ó, olha só a forma com que a água está escorrendo do tanque, ó. Tá vendo? Aí o que nós fizemos? O que nós fizemos foi calcular a inclinação das retas secantes, mas sempre considerando o 15, não foi isso? Considerando o 15. Então sempre daqui, ó, daqui até aqui, depois daqui até aqui. Então, ó, a inclinação ela é negativa, mas aqui ela vai ficando mais suave, né? Aqui tá mais negativa do que aqui, tá vendo? Daqui pra cá também, ó, você vai ter uma inclinação se aproximando de zero, tá vendo? Ó. Errei aqui, né? Isso aqui eu fiz errado. Cadê? É daqui aqui. Aqui e daqui aqui. Aí. Então nós calculamos a inclinação de todas essas retas. Foi isso que a gente fez lá, ó. Tá vendo? E aqui você consegue conferir o que nós fizemos, ó. A primeira inclinação, menos 44.4, tá vendo? Ó, menos 44.4. A segunda inclinação, menos 38.8. Menos, aqui faltou um sinal, né? Menos 38, porque aqui é menos, ó. Menos 38.8. Aqui você vai ter a outra, menos 27.8. Vamos ver. Menos 27.8, menos 22.2, menos 22.2, tem um ponto aqui, ó, que não ficou, né? E finalmente o menos, aqui é menos também, faltou menos, menos 16,6 e aqui ó, tem foi uma aproximação aqui, ele mostra aqui, ó, 16.6666, certo? Que é a inclinação dessa última reta secante aqui. Então observe que a inclinação era bem mais inclinada e depois vai diminuindo a inclinação, né? Diminuindo a inclinação. E aí ele pede, né, o exercício, ele pede para você continuar, né? Ele fala assim, ó, calcula as inclinações das retas secantes, fizemos. Aí ele fala assim, ó, estime a inclinação da reta tangente em P, pela média das inclinações das suas retas secantes. Aí você vai vir aqui e vai olhar. No caso aqui a gente pode olhar só os pontos que estão diretamente vizinhos aqui, né? E aí você pode fazer uma estimativa. Então você pode falar que a reta tangente é aproximadamente igual. E aí você faz a média. Essa aqui, ó, o 444, né? 444 aqui, menos 250, então menos 38,8. E aí você soma com a outra aqui, ó, entre o 250 e o 11, que seria essa aqui, ó, menos 27,8. E aí você divide por 2 e vê o que dá, né? Então, ó, o que nós vamos ter aqui é o seguinte. Vamos pegar aqui 38,8 mais 27,8. Porque é sinal de menos, né? Então eu considerei mais aqui, mas a gente sabe que está menos ali. Divide por 2. Então vai ser menos 33,3 seria a inclinação da reta tangente. E aí,
esse ponto aqui tem coordenadas 15 e 250. Então nós conseguimos inclusive achar a reta tangente, né? Então a reta tangente, utilizando m igual a menos 33,3, ela vai ser y menos 250 igual menos 33,3 que multiplica x menos 15. É isso? Então aqui você vai ter y igual, e aí tem que fazer essa continha, né? Menos 33,3x. Aqui vai ficar mais... vamos ver quanto que vai dar isso aí. Que daí eu quero colocar essa reta lá, entendeu? Vezes 15 mais 250. Vamos ver se vai dar certo aqui, se eu não errei. 749,5. Então eu fiz 33,3 vezes 15. Aí menos vezes menos mais. E aí aqui menos 250 eu somei. Então se isso aqui tiver ficado certo, então se a gente vier aqui e traçar a reta, e aí eu vou apagar aqui algumas retas, vou deixar só as que a gente vai usar ali. Então aqui vou apagar e vou apagar essa. Aí, só essas duas, ó. Né? O B e o D. Aí eu vou colocar a reta que nós encontramos. Então, menos 33,3, acho que é ponto mesmo, x, mais 749,5. Olha lá, a reta tangente. Tá vendo que é a reta tangente, ó? Você tem a reta secante aqui, ó, pela esquerda, a reta secante pela direita, e uma média da reta é a reta tangente, que é a reta vermelha. Então você consegue fazer uma estimativa da reta tangente, tá? O outro probleminha aí que ele traz, que é a letra C, isso eu vou deixar para vocês fazerem, porque você tem que tentar traçar o gráfico da função. Pode traçar a mão livre mesmo, traça a mão livre, plota os pontos, traça ele a mão livre, o gráfico da função, e tenta usar uma régua para você conseguir fazer uma estimativa com esse traço da função que você porventura conseguiu fazer, tá? No texto do livro ele faz isso aí para você tentar acompanhar, tá bom? Muito bem, gente. Então era isso que eu queria fazer hoje.